Lá no Canvas, Ramon, Hum, é para a gente fazer ela em sala ou já vai ajudar a gente na parcial? Como é? a Explica de melhorzinho hoje, para a gente. a de hoje, É, eu vou explicar é ela mais isso. tarde. Quando eu falar do conteúdo de hoje, aí eu explico a atividade de hoje, tá bom? Ok, Pronto. obrigada. Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, esse slide ele vai estar lá no, ele já está lá no Canvas, é o último tópico da aula de hoje, em que nós temos algumas orientações que vocês precisarão seguir. Primeira coisa, nós trabalharemos para a parcial com as aulas 8 e 9. Então, a aula 8, bioquímica dos ruminantes, bioquímica da cetose e regulação de estados alimentares. E a aula 9, que foi a aula atrasada, se eu não me engano, foi dosagens de compostos sanguíneos no corpo, ou no sangue. Então, estes serão os conteúdos da nossa avaliação parcial, certo? Não precisa vocês anotarem, porque como eu falei, já tem lá no Canvas, a não ser que alguém queira printar a tela lá, se vocês abrirem os slides, para mandar para o grupo. Mas já tem lá no Canvas, exatamente para que não tenha nenhum tipo de dúvida ou nenhum tipo de pergunta em relação a qual conteúdo vai cair na parcial. É... Eu acabei de passar desse tanto de conteúdo para a avaliação. Como é que a turma fica? Inês Brasil. Não me arrasa não, né? Arrasei vocês, acharam muito conteúdo. O que é que acharam do conteúdo da avaliação? Tá bom, tá ok? Cadinho de coisa, né? Um bocadinho de coisa. Poderia ser uma revisãozinha de 10 questões para tirar a da prova, não era não? Uh. A orientação não é essa, mas eu vou explicar como é que vai funcionar. Juliana, hoje todos os memes serão Inês Brasil, viu? As aulas serão por memes temáticos, certo? Hoje é Inês Brasil, aí na próxima aula será outra pessoa e por aí vai, certo? Então, as orientações que vocês terão que seguir em todas as disciplinas, eu não sei se ontem o professor João já passou para vocês essas orientações, mas a orientação que nós recebemos é que todos nós deveremos passar essas mesmas orientações para vocês. Não serão aceitas provas. Peraí, tem alguém entrando. Não serão aceitas provas fora do período pré-estipulado. Problemas no nível das avaliações devem ser relatados e comprovados por pelo menos 2 horas, com pelo menos 2 horas de antecedência para o limite de entrega da prova. Para as questões dissertativas, alunos que apresentarem respostas idênticas receberão nota 0. As questões dissertativas devem Quer dizer que a conter... gente só vai ter 2 horas para resolver a prova, Como é, Juliana? Ou Cristiane? Cristiane? Não, não, vamos Já já tá falar. agora muito Juliana, viu? E tá me Desculpa, esquecendo. desculpa. É porque é quem liga pra mim, você não liga, né? Posso fazer nada. Só ficar Eu aí. me passe o número para você ver como você recebe uma mensagem minha todos os dias. Só ficar aí, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, mas vamos lá. Vai ter o tempo da prova aqui Eu embaixo. até falei para a Ju, eu vou fazer uma postagem aqui, te colocar, porque ele viu o seu e não vê o meu. Mentira. Ela falou, tá bom. Eu digo, Mas tudo precisa ele bem. estar com ciúmes. Vamos lá, vamos lá. As questões dissertativas devem conter as referências utilizadas para a confecção da resposta. Essas referências devem estar de acordo com as normas da ABNT, que eu tenho certeza que Miraldo já passou para vocês essas respostas, essas questões de como referenciar citação direta, citação indireta, como referenciar site, como referenciar livro, artigo, enfim, certo? Inclusive, alguns de vocês não estão pagando essa disciplina porque já vem de outras graduações, certo? As provas ficarão disponíveis por 24 horas. Então, Cristiane, vamos supor que a prova abra hoje às 18 horas, por exemplo, certo? Se ela vai ficar aberta por 24 horas, ela só vai fechar amanhã às 18 horas, certo? Você tem até 2 horas antes do prazo de fechar a prova para reclamar de envio, se não foi, se foi, se não foi, para falar com o professor se está tudo certo com a prova, essas coisas assim, entendeu? Que é o que diz aqui no primeiro item. Entendi. Que é o que diz aqui no primeiro item, certo? Aí você envia a comprovação, tipo o problema que deu com Davi. Davi tá aí, Davi Cândido.
Problema que Davi relatou. Essa semana mesmo eu tenho que ir lá na faculdade para relatar sobre isso aí, porque ó, teve uma atividade do Niraldo que 2 dias antes, eu estava falando, se eu não me engano, foi com o Gustavo, né, Gustavo? 2 dias antes de encerrar o prazo, quando eu fui abrir, para mim já não estava mais disponível. Eu falei para ele, ele disse assim, olha, Cristiane, eu falei com os outros professores e me disseram que isso só acontece com você. Eu disse, mentira, porque também aconteceu um problema com o Davi Cândido, a não ser que ele não queira relatar, mas apareceu também com ele esse problema. Então não é só comigo. Pronto. Então, pois é. Esses problemas, assim, esses problemas como aconteceu com você, como aconteceu com o Davi, por exemplo. Eu mandei a prova, tá aqui o registro de que eu fiz a prova, mas eu mandei a prova, sumiu. O sistema sumiu com minha prova. Né? Então, vocês terão até 2 horas antes do fechamento da prova, do fechamento do tempo, né? Do fechamento das 24 horas, para relatar esse tipo de problema. Certo? Cris, o que eu aconselho a fazer é, assim que tu terminar a prova, de enviar, logo tirar um print para realmente confirmar que você mandou a prova. Vai ali, o professor João também. Faz um arquivo no Word e salva. O professor João também me orientou isso. Isso mesmo. O professor João também me orientou isso, mas eu vou lá, você vai ver que quando eu me espalho, ninguém me junta. Porque, você vai ver a confusão que eu vou fazer lá. Deixa eu só fazer uma pontuação com vocês. Tanto para nós professores, quanto para vocês alunos, não adianta a gente fazer nenhum tipo de reclamação se a gente não tem uma base, né? Porque, por exemplo, eu digo, Cristiane, você não enviou a tarefa. Mas como é que eu posso provar para a Cristiane que ela não enviou a tarefa se eu não tiro um print da tela? Que lá está sem a tarefa dela. Então, tudo que vocês forem fazendo, as tarefas que vocês forem fazendo, as atividades e principalmente as avaliações, já que a gente está nessa questão de sistema e tudo mais, vão guardando, vão printando, porque se der algum problema, vocês têm como provar e a gente tem como consertar. Porque é mais difícil contornar uma situação dessa. Aconteceu também com o professor André. Aconteceu também com o professor André, saiu a nota de todo mundo. André? Eu fui lá falar para ele, eu disse, quer dizer que eu... André, porque é o Weibson, uma coisa assim, eu disse ele quer chamar pelo nome mais fácil, porque eu sou lesada. Aí, eu falei para ele, quer dizer que eu vou ficar com 0? Aí ele disse, não, vou dar uma olhada aqui. Quando ele foi olhar, a minha prova tinha sido enviada para um outro negócio lá. Aí ele viu que minha prova está lá. Ou seja, se estava... Outros professores não olharam em alguma outra parte dos que pertencem lá para poder ver o que foi que eu enviei ou não, né? Então, só para a gente fechar esse ciclo... E assim ele corrigiu minha prova. Só para a gente fechar essa discussão, Davi, você ia falar? Não, a minha sorte que eu tive nessas provas foi que eu, antes de fazer a prova, eu faço um rascunho no caderno, eu anoto as questões para montar uma questão melhor. A minha sorte foi que eu tinha feito isso, senão eu tinha perdido completamente as respostas. Exatamente. Então, tenho sempre algum Eu, por pintura, faço sempre isso, e na hora em que eu estava fazendo a prova, eu não estava com rascunho, inclusive na mesma hora eu falei, eu não sei se foi com o Elton ou se foi com a Juliana, eu disse, vocês não acreditam, a minha prova acabou de ser apagada. Eu tive que fazer toda novamente, eu tinha só até as 21h30 para poder fazer a prova. Foi com você, Wellington? Pronto. Então, pessoal, o Canvas apagou a minha prova. Eu fiquei com ódio. Pensa, eu não cabia em mim. Vamos lá, para a gente encerrar aqui essa discussão. Todo e qualquer problema que vocês tiverem com a disciplina de bioquímica e biofísica, tratem comigo. Certo? Se for preciso adiar, sei lá, dar um prazo, rever nota, tratem comigo, certo? Por favor, qualquer questão que vocês tenham em relação a mim ou a minha disciplina, venham tratar comigo. Ramon, aconteceu alguma coisa? Não, é só para que a gente estabeleça um diálogo melhor e para que a gente tenha condições de ter uma excelente relação. Eu não quero só ter uma boa relação com vocês, eu quero que a nossa relação seja excelente, né? E para que uma relação seja excelente, ela precisa estar baseada em uma coisa chamada diálogo, certo? Para finalizar aqui esse slide, o período para solicitação... Oi? Os conteúdos da avaliação parcial, no caso, vai ser só a partir da V1,
Isso, os conteúdos que eu coloquei aqui no slide, que eu acabei de passar, certo? Então, o período para solicitação de revisão de prova ou nota, caso vocês achem que o professor corrigiu errado ou tem algum problema com a prova, com a nota, é de 24 horas após a liberação da nota. Então, por exemplo, eu liberei hoje, vocês têm até amanhã para falar comigo e ou, consequentemente, com a coordenação e pedir a revisão da prova ou da nota. Com tudo isso registrado e etc. Certo? Agora, nós vamos para uma orientação específica para a avaliação parcial 2 de Bioquímica e Biofísica. Lembrando, uma coisa que eu não disse para vocês. A avaliação parcial, ela terá 3 questões, certo? Ficando facultado ao professor escolher se serão 3 objetivas, ou de marcar, né, como a gente chama, ou se será uma subjetiva, que é a dissertativa, que vocês vão ter que escrever, e 2 objetivas. Então, cada professor vai se organizar dentro das suas metodologias para fazer isso, mas todas as avaliações terão 3 questões, certo? Podendo ser as 3 e marcar objetivas. Quantas? 13? 3. 1, 2, 3. Certo? Ah, sim. Podendo ser as 3 de marcar, certo? Ou podendo ser uma dissertativa e as outras 2 objetivas. No caso da disciplina de Bioquímica e Biofísica, ao final de cada uma das 3 questões, eu vou apontar a fonte que eu quero que vocês pesquisem. Essa fonte é um dos materiais que está lá no Canvas. Então, eu coloquei a primeira questão. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares K. Brau, Brel, Bril, Brol, Bru. Fonte de pesquisa, material tal que está em aula tal do Canvas. Professor, vou precisar pesquisar no Google? Não. Eu vou poder pesquisar na Wikipédia? Não. Eu vou poder pesquisar no Brasil Escola? Não. Vocês somente poderão pesquisar nos materiais que eu indicar. Vocês não poderão pesquisar em outros materiais. Ficou claro para vocês? Ok. Ficou entendido? Me digam aí. A reação da turma, né? A reação da turma. E é que a gente não abre as câmeras, imagine se abrisse. Imagine se abrisse, né? Aí ia ver muita reação, né? Fica só eu me expondo aqui, mas tudo bem. Né? Então, o que é que eu quero na prova? O que é que nós queremos na prova? O que é que nós queremos na prova? Beleza. Matheus, nota boa. Isso, muito bem, tá vindo. Close de nota boa. Nós queremos close de nota boa. Matheus, você quer que eu repita o quê? Matheus? Foi Matheus? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Matheus Chagas. Você quer que eu repita o quê? Atenção, Matheus Chagas. Você está conosco. Você está entre nós. Você está entre nós. Qual parte da avaliação, Matheus? Da avaliação. Tá, qual parte da avaliação que você quer que eu repita? De bioquímica ou como um todo? Diga-me aí. Tá. Então a avaliação ela vai ter 3 questões, ela vai valer 3 pontos. Cada questão, obviamente, vai valer 1 ponto. E essas 3 questões, 3, não é 13, 3, certo? Ó, até dar o contraste. Tá focando aqui? Tá focando? Não sei se vai estar focando. Não sei se vai estar focando. Não tem esse 3, não tem no Brasil, gente, ó. Não tem esse 3 no Brasil, ó, 3. Então, essas 3 questões, elas podem ser todas 3 de marcar, né? Questões objetivas, que a gente chama de múltipla escolha. Ou o professor pode escolher
fazer 2 de múltipla escolha, de marcar, e uma dissertativa, que vocês vão ter que escrever. Ok? No caso da disciplina de Bioquímica e Biofísica, eu vou colocar as questões lindas, belas, maravilhosas, certo? Que não tem no Brasil, eu vou importar essas questões dos Estados Unidos, certo? Quando o Trump perder... Já foi longe, mas enfim. Vou trazer dos Estados Unidos essas questões, certo? Vou colocar lá, questão 1, tem o enunciado da questão abaixo, eu vou dar para vocês a fonte de onde é que vocês vão pesquisar. Qual é o material e em qual aula vocês vão pegar esse material para, com base nele, resolver a questão. Ficou mais claro agora, Matheus? Me diga aí. Não, Juliana, porque a gente recebeu essa orientação quando? Ontem à noite a gente recebeu essa orientação. Aí hoje pela manhã, era eu começando a aula com os meninos e produzindo esses slides. Porque não deu tempo da gente, pelo menos eu, né? Eu já tinha uma ideia de como seriam as minhas questões, mas eu achava que era 7, sei lá. Igor, eu já havia falado que a nossa avaliação vai ser semana que vem. Um outro lembrete. Mesmo a avaliação sendo semana que vem, nós vamos precisar ter aula, certo? Eu vou precisar de pelo menos 40 minutos de aula com vocês. Então eu vou precisar de ter aula pelo menos ali até 7h10, né? Com vocês. E aí depois eu libero vocês para fazerem a avaliação de 3 questões. 3 questões. Amor, certo? Oi. o tempo lá de 24 horas para fazer a prova vai ser 24 horas a partir do momento que tu liberar ela no Canvas ou a partir do momento que a gente abrir a prova? Não, é a partir do momento que eu liberar no Canvas. Beleza. Certo? Então, por exemplo, eu vou liberar as avaliações das 2 turmas 8 horas. 8 horas da manhã, por exemplo. Certo? Então eu vou fechar ela no outro dia, 8 horas da manhã. Certo? Mas para vocês não reclamarem muito, eu vou fazer as 3 questões objetivas, tá bom? Só porque o tio ama. Amor, deixa pra tu liberar só 5 horas da manhã. Não. Peraí. Tá vindo? Eu não sei se todos os professores terão. Eu me justifiquei com o João porque eu vou precisar introduzir um conteúdo com vocês que é a introdução ao estudo da radiologia, que é um conteúdo extenso. Que se eu não fizer essa introdução próxima semana, nós vamos atrasar todo o conteúdo. Então não tem como. A gente já deu uma atrapalhada. Não é que nosso conteúdo está atrasado, é que não saiu do jeito que eu tinha planejado. Porque na AV1 não teve aula. Então vai ser mais ou menos como a parcial 1 que vocês fizeram. A gente tem um pouquinho de aula e aí eu já aproveito, já mostro as questões para vocês. Vocês já tiram algum eventual dúvida. Olha que coisa boa, tá vendo? Como não tem um professor desse no Brasil, tem que ser importado da favela. Vocês já tiram alguma dúvida que vocês tenham comigo? E aí vamos resolver as 3 questões. Nós estamos falando de 3 questões e vamos ser felizes o resto da vida. Tá bom? Combinado? Entendido? Pronto. Tá vendo? Você entendeu? Hein, Tarvino? Tarvino, eu tô chateado com você, que você me deixou falando sozinho na aula passada, viu? Pensa que eu não sei? Pensa que eu não lembro? Não quero mais conversa com você também, viu, Tarvino? Seu fácil. Ramon, ele tem pressa pra cair no fluxo. Cair no fluxo, né? Em plena quarta-feira caindo no fluxo. Bonito pra sua cara, viu? Mas olha, se tem dia Ei, certo. Oi. Não Ei. cai no fluxo, né, Oito? Ei, vambora deixar de conversa com o Marco, que não é hora de ninguém cair em fluxo, não. Viu? Então, cair no fluxo da bioquímica. É melhor, no caso da biofísica, né? Então, pessoal,
A partir dessa semana nós estudaremos a bendita biofísica, maravilhosa biofísica, né? Hoje nós vamos... Peraí que não é esse slide. Eu me atrapalhei. Nós vamos fazer a nossa introdução à biofísica. Cadê o slide que eu me perdi? Nós vamos fazer nossa introdução à biofísica. E vamos ver mais alguns conteúdos rapidinhos hoje. Certo? Então, pessoal, a biofísica, ela estuda basicamente a composição geral do universo. Então, ela aplica conceitos de física em corpos biológicos, em seres vivos, né? Então, que conceitos são esses que nós vamos ver dentro da biofísica? Eu já vou adiantando para vocês que são conceitos como peso, medida, altura, massa, velocidade, aceleração, pressão. Como esses conceitos eles saem da física e entram no campo biológico e entram no campo dos seres vivos. Então, dentro da biofísica, cabem algumas perguntas, cabem alguns questionamentos. Por exemplo, como é que os seres vivos utilizam energia? Essa produção de energia, a gente estuda produção de energia onde? Na física. Então, a partir do momento que a gente passa a entender que os seres vivos utilizam e produzem e gastam energia, esses conceitos, eles também são da biofísica. Eles também são conceitos biofísicos. Muitas vezes a gente imagina que a biofísica seja uma coisa muito distante do nosso dia a dia, mas não é. Então, quais são essas formas de energia que os seres vivos utilizam? Será que é ATP? Mas o que é ATP? Nós já estudamos ATP lá na bioquímica. Adenosina trifosfato e tal, que tem 3 ligações fosfatosas ou fosfatadas, que quando quebram geram energia, não sei o que. Mas também tem a fotossíntese, também tem a quimiossíntese, também tem a fermentação. Todas essas são formas de produção de energia. E por que as partes da matéria se atraem ou se repelem? Por que que a água e o óleo não se juntam? Por que que a água e o álcool se juntam? Então, todos esses questionamentos partem de conceitos físicos e são aplicados dentro do nosso convívio biológico, dentro dos nossos estudos biológicos, e por isso esse ramo da biologia é chamado de biofísica. E por que fenômenos levam um determinado tempo para acontecer? Por que é que um hormônio leva um determinado tempo para agir? Então vejam, tempo. Quantos batimentos cardíacos por minuto um ser humano que esteja em condições de saúde normal vai ter, por exemplo? 70, 72, 80, né? Então, tempo é uma medida física, mas nós trazemos ela para o campo biológico. E aí, todas essas questões, sempre que a gente traz um conceito físico para o campo biológico, nós estamos trabalhando com biofísica. Por exemplo, se eu digo que uma matriz suína ela está pronta para entrar no cio com 6 meses. 6 meses é um intervalo de quê? Tempo. Tempo é uma grandeza física. Se eu pego um conceito da física e trago para uma questão biológica, para me referir a um ser vivo, no caso aqui a um animal, vertebrado, mamífero, isso é nada mais do que biofísica, certo? Eu não quero que vocês se atenham a fórmulas, vocês já sabem como funciona. Não quero que vocês se atenham a fórmulas, não quero que vocês se atenham ao que é isso ou ao que é aquilo, eu quero que vocês entendam o que são os conceitos e de que forma a gente pode aplicá-los, ok? Então, a biofísica é o estudo da matéria, energia, espaço e tempo nos sistemas biológicos. Essas 4 palavrinhas, tá focando? Você vai estar focando. Essas 4 palavrinhas vocês vão ter que botar na cabeça de vocês. O que é exatamente, se eu perguntar assim, pessoal, o que é exatamente o foco da biofísica? Matéria, energia, espaço e tempo nos sistemas biológicos. Pronto. Quando a gente estuda matéria, energia, espaço e tempo, esses conceitos empregados
dentro da biologia ou dentro dos sistemas biológicos, nós estamos estudando biofísica, certo? Então, esses componentes fundamentais do universo podem ser qualificados e quantificados, sendo denominadas grandezas físicas. Então, esses 4 termos que eu acabei de apresentar para vocês, matéria, energia, espaço e tempo, são chamadas de grandezas físicas, porque elas podem ser quantificadas e qualificadas. Como exemplo de quantificação da matéria ou de emprego da matéria, para a gente saber o que é matéria, a gente sabe o que é matéria através de quê? Objetos, corpos, alimentos e etc. Tudo que ocupa um lugar no espaço é matéria. Aquele conceito lá do ensino fundamental, lá do 6º ano. Energia, né? Geralmente a energia vem em ondas, aí a gente tem calor, luz, som, trabalho, a produção de energia em si, né? Energia cinética, energia térmica, energia eólica e por aí vai. O espaço, pelas distâncias, metros, quilômetros e centímetros e por aí vai, os comprimentos, né? Distâncias, áreas e volumes dos objetos. O tempo, pela sucessão dos dias, dos meses, das horas, né? Dos acontecimentos e pela duração da vida. Então essas são as maneiras práticas, algumas maneiras práticas, na verdade, que nós temos de empregar a biofísica no nosso dia a dia, ok? Então nós vamos começar a estudar, ver de maneira rápida, porque não é nada complexo esse conteúdo, essas grandezas. Então uma grandeza física é tudo que pode ser medido e associado a um valor numérico. Então 3 quilos. Quilo é massa. Se a massa pode ser medida, ela é uma grandeza física, certo? 2 quilômetros. Quilômetro é uma distância, né? Espaço. Se esse espaço, se essa distância pode ser medida, é uma grandeza física. Então, é um sistema baseado, né, no Sistema Internacional de Unidades. Aí a gente tem tempo, comprimento, velocidade, aceleração, força, energia, trabalho, temperatura e pressão. Cada uma dessas medidazinhas, dessas grandezazinhas que vocês estão vendo, tem uma tabelinha que eu vou mostrar a seguir, que cada uma delas tem um símbolo que é reconhecido no mundo. Então, por exemplo, qual seria a medida utilizada para quilo, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades? kg. Então, quando você vê kg em qualquer parte do mundo, você vai entender que aquilo ali é quilo. Nós estamos falando de massa. Ei, professor, e Oi? lá nos Estados Unidos, que acho que a medida de peso é outra, não sei se é... Tem algumas submedidas, Davi. Libras, no caso. Libras. Isso. Tem algumas submedidas, Davi, que aí elas não fazem... Nós estamos falando do Sistema Internacional de Unidades. É a mesma coisa de eu dizer assim, essa mesa mede 3 palmos. Né? Palmo é uma medida que só funciona para nós. Ela não está dentro do Sistema Internacional de Unidades. Então, em alguns países, eles têm balanças, por exemplo, se você quiser pesar em libras e se você quiser pesar em quilo. No caso da temperatura, que a gente tem Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Tem alguns países que adotam... Lembra lá no ensino médio que a gente transformava Celsius em Kelvin, Kelvin em Fahrenheit, Fahrenheit em Celsius? Era aquele moído? Pronto, tem alguns países que usam a temperatura em Celsius, que é o nosso caso. Tem outros que usam em Kelvin, tem outros que usam em Fahrenheit e por aí vai. Então tem algumas medidas que estão, eu não vou dizer fora, mas eu vou dizer assim, ao lado do Sistema Internacional de Medidas, que não são reconhecidos por ele, e pelo fato de não serem reconhecidos pelo Sistema Internacional de Medidas, não podem ser utilizados em toda parte do mundo. Entendeu? Ok. Pronto. Então, esses exemplos estão relacionados aos ritmos biológicos circadianos, né? São os ritmos de termorregulação. Alguém ia falar? Acho que não. De termorregulação, ritmos do sistema respiratório, ritmos do sistema cardiovascular. O ritmo circadiano são ritmos que se repetem constantemente. Reprodução celular, respiração biológica, batimento cardíaco, bombeamento do sangue. Então, como são ritmos que se repetem constantemente, a gente chama esses ritmos
de ritmos circadianos. É só um nome chique, né? Pra gente falar de movimentos que se repetem. Peraí que tá chegando alguém. Eita, peraí. Vamos voltar. Então, aqui, como eu falei para vocês, a tabelinha do Sistema Internacional de Unidades, né? Que são eu acredito que a maioria vocês já conhecem, né? Então, a gente tem metro, quilograma, comprimento, medida de metro, a unidade é metro, símbolo M, massa, quilograma, kg, tempo, segundo, eu não quero que vocês se prendam a isso agora, vocês podem dar uma olhada nisso depois, é só para vocês entenderem que essas medidas aqui, como eu acabei de explicar para Davi, elas são reconhecidas ao redor do mundo, certo? Existem outras medidas? Existem, que elas podem não estar aqui contidas no Sistema Internacional de Unidades, ok? E aí a gente segue com outras unidades de medida, como distância, área, volume e etc. Tem uma medida aqui que a gente usa, Davi, que ela geralmente não faz parte do Sistema Internacional de Unidades, que é, por exemplo, pessoal que trabalha com terra, a gente usa hectare, né? Não é Isso. assim? Aí, se você for perguntar para meu pai quanto mede um hectare, ele vai dar a medida em tarefas. Um hectare tem quantas tarefas? Aí, cadê eu entender o que é uma tarefa e quanto é que mede uma tarefa? Só para vocês entenderem que tem outras medidas, mas que elas não estão aqui. Por exemplo, a gente quase nunca usa uma medida chamada acre, que é uma medida também para medir terra, certo? Ela está ligada mais ou menos ali ao hectare. Então, existem outras medidas que estão fora do sistema internacional, mas que também são usadas para verificação de distância, de área, de volume e etc. Ok? Então, essas grandezas fundamentais, né? A gente já falou das grandezas físicas inicialmente, né? Agora a gente vai falar das grandezas fundamentais. São compostos de matéria, né? E a matéria é composta por massa. Então, quando eu digo que uma árvore tem 2 toneladas, ela tem 2 toneladas de matéria e, consequentemente, de massa, né? Vocês já ouviram falar num termo chamado biomassa? Já? Estão queimando a biomassa, estão fazendo não sei o que com a biomassa, destruindo a biomassa. Biomassa nada mais é do que a matéria viva, né? Então, quando você queima uma árvore, você está queimando 1 tonelada, mas é 1 tonelada de biomassa, de matéria viva, né? Utilizam e produzem energia, eles ocupam um lugar no espaço, tem volume, né? Vivem numa dimensão por conta do tempo. Na vida comum, o tempo pode ser avaliado por qualquer fenômeno periódico, como batimentos cardíacos, estações do ano, anos, meses, dias, semanas e etc. E aí nós temos as grandezas derivadas. Essas grandezas derivadas, elas derivam daquelas 4 primeiras que nós estudamos, que nós já vimos. Matéria, energia, espaço e tempo. Certo? São grandezas que têm essas 4 como grandezas fundamentais, e a partir dela nós vamos ter o desmembramento, o desenrolar de outros conceitos de grandezas que dependem dessas. Certo? Então, dentro da grandeza da matéria, nós temos as grandezas derivadas, que nós teríamos, por exemplo, a massa, que é a quantidade de matéria que existe em um corpo. Qual seria a empregabilidade da massa na biofísica ou na medicina veterinária? Vocês vão ter que pesar os animais, né? Para vocês saberem quantos quilos o animal pesa, e aí se vocês estiverem fazendo um exame para determinar se o animal está subnutrido, desnutrido, obeso, né? Vocês vão precisar dessa medida inicial de massa, de quantidade de matéria, para saber, para iniciar uma análise do estado de saúde, certo? Que isso acontece tanto em humanos quanto em outros animais, certo? E aí nós temos, dentro do espaço, nós temos as medidas derivadas, nós temos comprimento, área e volume. Então, tanto o comprimento quanto a área quanto o volume estão relacionados... Cadê? Aqui. Estão relacionados, por exemplo, com a medida da superfície corporal, né? Então, você mede, você tem um comprimento dos animais, você tem um comprimento dos seres vivos, você tem um comprimento das coisas, a área que ocupa, o volume que ocupa, né?
Exemplo, a área está relacionada com diversos fenômenos e fatores fisiológicos, como metabolismo, a perda de plasma, em casos de queimadura, a desidratação, superfície de contato, homeostase, pressão interna e etc. Então, o volume de água no corpo humano é diferente do volume de água num pássaro, que é diferente do volume de água de uma rã, que é diferente do volume de água no camelo, e etc. Então, a área, um animal sofreu uma queimadura, né? Uma queimadura nas patas, por exemplo. Então, vocês vão determinar quanto daquele corpo, daquele animal foi queimado através da área, que é uma medida física, mas que a gente emprega na biologia, nos conceitos biológicos, e por isso está dentro da biofísica. Tá dando para vocês entenderem, pessoal? Tá ficando claro? Tá ficando organizado? Sim, professor, tá tudo bem claro. Ok, vamos lá. O tempo, como suas grandezas derivadas, é a velocidade, né? Os seres vivos e suas partes, membros, órgãos, sangue, estão em constante movimento, que é a mudança de posição no espaço. Esse fenômeno é medido pelo espaço percorrido e pelo tempo decorrido. Então, quanto maior o tempo, quanto menor o tempo e maior o espaço percorrido, maior vai ser a velocidade. Como assim, professor? Não estou entendendo. Me dá um exemplo. Ok. Eu percorro 3 quilômetros em 1h30 de caminhada. Juliana percorre... Não, Juliana não, já usei o nome de Juliana demais. Cristiano daqui a pouco vai brigar comigo. Deixa eu ver quem é que eu vou usar agora. Ana Beatriz percorre os mesmos 3 quilômetros em 40 minutos. Quem teve uma velocidade maior? Eu ou Ana Beatriz? Quem percorreu esse espaço numa velocidade maior? Ana Beatriz. Por quê? O espaço foi percorrido num tempo menor. Então, quanto menor o tempo percorrido, maior vai ser a velocidade. Por exemplo, se eu digo para vocês que a média de batimentos cardíacos de um coração humano é 72 batimentos, por exemplo, a gente fez a aferição de batimentos cardíacos de um ser humano, bateu 40. Tá rápido ou tá lento? Tá lento, porque dentro daquele intervalo de tempo, o coração bateu abaixo do esperado. Já se a gente afere os batimentos cardíacos de um outro ser humano está a 105, a gente vai dizer que está mais rápido, porque naquele mesmo espaço de tempo, ele percorreu algo acima do esperado. Ok? Então, a velocidade é usada para medir impulsos nervosos, corrente sanguínea, deslocamentos musculares e etc. E a energia, nós temos como grandezas derivadas a força e o trabalho, né? Que nós não vamos nos deter às questões das fórmulas, eu só quero mesmo apresentar essas medidas para vocês, certo? A gente ainda tem a pressão, que é bem importante, principalmente por conta da questão da pressão sanguínea. Nós temos aí 2 tipos de pressão, né? No caso, nós temos a pressão sanguínea, que é a força que o sangue faz em relação à veia ou à artéria quando ele passa, e essa pressão pode ser medida, né? Tá aí a pressão arterial para a gente ver, e a pressão osmótica, que é a pressão que a água faz em relação à veia. Vale lembrar, pessoal, um conceito importante. A pressão arterial é uma pressão em relação à veia, é uma pressão de dentro para fora. Então vamos usar as setinhas para cima. A pressão osmótica é uma pressão de fora para dentro. Vamos usar as setinhas para baixo. Então nós temos aqui nossas veias e nós temos 2 forças brigando todo o tempo. Nós temos a pressão arterial e nós temos a pressão osmótica, certo? Quando essa pressão osmótica ela é maior que a pressão arterial baixa. Quando a pressão osmótica é menor que a pressão arterial sobe. Entenderam o que eu quis dizer? Entenderam esse exemplo? Estou sentindo que não. Senti errado?
Repete aí, por favor, professor. Vamos lá. Eu já expliquei para vocês o mecanismo da ressaca, né? Já expliquei. Sim. O que é que acontece com a cerveja? A gente se ilude, enche lá a lata, eita, tô mijando, tô ali, né? Aquela coisa boa, tô fazendo meus rins funcionarem. O que é que acontece? A água, ela não entra, ela não circula no corpo, ela fica retida. Por isso aquela sensação de inchaço e etc. Então nós aumentamos a quantidade de água no nosso corpo, nas nossas células, enfim, nos nossos tecidos. Se a gente aumenta a nossa quantidade de água, e eu acredito que vocês já estudaram osmose em biologia celular e molecular, vocês viram que osmose é um exemplo de transporte passivo, porque não gasta energia, e a água ela vai entrar e sair na célula de forma a equilibrar os meios, né? Hipertônico e hipotônico, e deixar o meio mais isotônico possível. Não é assim a osmose? Não é isso? Isso, tudo na natureza busca o equilíbrio. Exatamente. Nós já falamos de homeostasia, de homeostase e etc, etc. Então vejamos, eu estou com bastante água no meu corpo. Essa água ela vai exercer pressão sobre as veias, que é o que a gente chama de pressão osmótica. Essa pressão é de fora para dentro. Essa água ela não está dentro da veia, ela está fora. Então ela vai chegar, ei, dona veia, ei, vamos acordar, eu quero entrar. Só que lá dentro da veia já vai ter o colega sangue fazendo também pressão. Quando o sangue passa pelas artérias ou pelas veias, ele passa fazendo pressão, ele passa empurrando. Então vai ter uma força que a gente chama de pressão arterial. Então a pressão arterial é dentro da veia, o sangue está lá passando dentro da veia, e essa pressão é no sentido de dentro para fora. A pressão osmótica, que está fora do ambiente sanguíneo, ela faz essa pressão de fora para dentro. Então nós temos duas forças aqui, ó. No meio eu tenho a veia. Deixa eu pegar aqui um pincel para mostrar para vocês. Não, vou pegar aqui. Bom, vamos imaginar que esse álcool em gel seja a minha veia. Certo? Aqui é a minha veia. Dentro da minha veia, aqui ó, dentro, eu vou ter o meu amigo sangue, que está lá, ó, toda vez que ele passa fazendo pressão. Aqui fora, eu vou ter a água. Dona veia, eu quero entrar. Então, essa pressão que a água faz fora da veia, a gente chama de pressão osmótica. A pressão que o sangue faz dentro da veia, a gente chama de pressão arterial. Então, elas são forças que se incidem sobre as veias. Entendam. E elas ficam todo o tempo guerreando, né? Elas ficam todo o tempo ali vendo quem é que vai ganhar. Se a pressão osmótica aumentar, o que é que vai acontecer? Se a quantidade de água aumentar, vai aumentar também o quê? A pressão osmótica. Vai aumentar a força que vai se incidir sobre as veias. Se aumentar a força que se incide sobre as veias, a pressão sanguínea vai diminuir. Agora, se eu tenho pouca água no meu organismo e essa pressão osmótica diminui, quem é que vai reinar? Triunfante. A pressão arterial. Sanguíneo. Ok? Não precisa vocês se preocuparem com esses conteúdos, mesmo porque eu vou deixar a aula síncrona gravada. Então, se vocês tiverem gravado aí disponível no Canvas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse conteúdo, para a gente dar prosseguimento à nossa aula, vocês voltam lá na aula síncrona e dão uma olhada, tá bom? Ok. Mas agora já ficou um pouco mais claro? É um pouco mais clara essa questão? Sim. Pronto, então vamos lá. E aí a gente ainda tem a viscosidade, né, que é o atrito interno visível no escoamento de um líquido. Então nós dizemos que o sangue ele é viscoso, é um líquido que tem a propriedade da viscosidade, né? Nós ainda temos a temperatura, que é a medida de intensidade de energia térmica. Só dando uma passada nessas medidas para vocês verem, porque eu sei que depois, com certeza, vocês vão olhar esse conteúdo. Nós ainda temos o estudo dos líquidos, né? Ou o estudo dos fenômenos de superfície que vocês já estudaram,
que a gente tem a tensão superficial, que diz que a água é uma molécula tão coesa, né? Ela tem um formato tetraédrico, eu sei que vocês vão de lembrar que eu já falei isso, e a água se junta de uma maneira tão perfeita que ela cria como se fosse uma película por cima dela, que é preciso que se rompa essa película para poder entrar na água, por exemplo. Então aqui nós temos um exemplo de um inseto e de uma moeda que não conseguiram romper essa película que a gente chama de tensão superficial. Nós ainda teríamos também o fenômeno da capilaridade, né? Que é aquele fenômeno que a gente vê nas raízes das plantas, por exemplo. Né? Nós ainda temos a frequência, que é como os fenômenos biológicos se repetem, né? Se é por minuto, se é por segundo. Aí a gente tem frequência cardíaca, frequência respiratória. Por exemplo, aqui, ó, podemos medir a frequência cardíaca, os ciclos respiratórios, ondas cerebrais, movimentos peristálticos e etc. E nós ainda temos, para finalizar, as grandezas escalares. Pessoal, tudo certo até aqui? Antes da gente falar das grandezas escalares, o que é que eu quis dizer para vocês até agora? Que existem grandezas físicas, que a gente estuda lá na física, que a gente pode empregar em conceitos biológicos, em espaços biológicos, em seres vivos, e sempre que a gente emprega esses conceitos da física nesses seres biológicos, nesses espaços biológicos, nesses estudos biológicos, nós estamos falando de biofísica. Foi só isso que eu queria dizer a vocês até agora, certo? Esses detalhes de grandezas, de medidas, vocês vão estudar com mais afinco um pouco mais, certo? Mas foi só isso que eu quis dizer para vocês até agora. Então, as grandezas escalares são grandezas que são determinadas por algum valor numérico que a gente chama de módulo. O carro se move a 100 km por hora, por exemplo. Então, nós não dizemos como ele se move. Nós só dizemos ele se move a essa velocidade e pronto. Né? Então, como grandezas escalares, nós temos temperatura, área e volume, porque também são grandezas escalares. Então, 36 graus Celsius. Eu não digo a qualidade, eu digo só a quantidade. Né? Uma área de 30 metros quadrados, volume de 40 metros cúbicos. São também grandezas escalares porque a gente só diz um número. A gente não especifica nenhuma outra característica dessa grandeza. Nenhuma outra característica, vamos dizer assim, qualitativa. Quando a gente emprega uma característica qualitativa, por assim dizer, essa grandeza passa de grandeza escalar a grandeza vetorial. Então, ao invés de eu dizer que um carro se move apenas a 100 km por hora, eu digo que o carro se move na direção horizontal da esquerda para a direita a 100 km por hora. Vejam que já apareceram outras qualificações para o carro, né? Ao invés de eu dizer que eu comprei 10 metros cúbicos, ao invés de eu dizer 10 metros cúbicos de água, eu vou dizer que eu comprei 10 metros cúbicos de água e essa água veio suja lá da barragem de Apodi. Então, a partir do momento que eu qualifico essas grandezas, elas passam de escalares a vetoriais. Certo? Ok? Eu pergunto, entenderam, crianças? E aí as crianças me olham dessa forma. Não é mais ou menos assim que vocês estão me olhando? Sim. Desse jeito. Desse jeito, sem tirar nem botar. Agora eu quero que vocês cantem. Bota mais um pouco. Cantem uma música. O conteúdo foi fácil, né? Hoje, até agora, foi fácil. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Exatamente. Pessoal, não é um conteúdo difícil. É só um conteúdo que exige um pouquinho mais de leitura de vocês. Certo? Não é só isso aí o conteúdo? Não é só isso, Davi. Esse conteúdo não é difícil. Nenhum dos que eu vou apresentar hoje é difícil, na verdade. Esse conteúdo não é difícil. Certo? Pessoal, alguma dúvida em relação ao que foi apresentado até agora?
Me digam aí. Vocês acham que dando Compreendido, mas não entendido. Certo, mas dando uma lida e dando uma revista na aula síncrona dá para dar uma guaribada boa, né? Eu não senti firmeza nesse de Karine. Não senti, mas tudo bem. Vamos dar continuidade. Se eu achar necessário, mais pra frente a gente revisa esse conteúdo. Certo? Não vos apoquenteis. Ai meu Deus, cadê? Ai, se abrisse. Não. Eu não sei o que é que tá acontecendo com o meu PowerPoint, que ele tá sendo besta comigo hoje. Pronto. Agora vai. Esse conteúdo aqui também é bem bonzinho. Então agora nós vamos falar de agentes físicos e sua ação sobre o organismo animal. Esses agentes físicos, eles são calor, frio, radioatividade, temperatura, como nós vamos ver daqui a pouco. E essas reações, essas interações entre esses agentes físicos e os seres vivos, geralmente ocorrem em forma de lesões, certo? Então nós vamos ver quais as principais lesões, por exemplo, que esses agentes físicos vão causar nos seres vivos. Vamos devagarzinho, né? Conversar tudo gostosinho, sem pressa. Nós não temos pressa, nós temos todo o tempo do mundo, né? O Mês Brasil é quem vai dar nossa aula hoje, certo? Então, os agentes físicos podem gerar lesões nos organismos animais. Lesões produzidas por uma modalidade de ação capaz de modificar o estado físico dos corpos e cujo resultado podem surgir ofensas corporais, dano à saúde ou morte. Que agentes físicos são esses? Nós temos 6, né? Temperatura, eletricidade, radioatividade, luz, som e pressão atmosférica. Vou trazer um conceito para vocês que eu acredito que Tiago já tenha tratado com vocês. Vocês já estudaram ecossistema, né? O conceito de ecossistema com o Tiago? Já? Sim ou não? Eu tenho pra mim que já. Então, ecossistema é quando eu tenho um conjunto de seres vivos, de fatores bióticos e de fatores abióticos, certo? Então, essa parte desses agentes físicos, eles são chamados dentro da ciência da ecologia como fatores abióticos. São aqueles que não apresentam vida, mas eles influenciam diretamente nos fatores bióticos, que são aqueles que têm vida. Então vamos começar falando da temperatura. Calor, frio e oscilação de temperatura. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivi esses dias. Tá? Vai fazer 15 dias esse final de semana que eu fui para Triunfo, no Pernambuco, lá na cidade fria. Eu saí daqui, estava 39 graus. Quando eu cheguei em Triunfo, estava 19 graus. Quando eu voltei para cá, estava 39 graus de novo. O que é que vocês acham que aconteceu com o meu sistema imunológico? Eu acho que você teve uma trombose, não? Não, mas eu tive uma bela de uma crise de garganta. Por quê? Porque houve uma oscilação muito brusca de temperatura. Então, vejam como a temperatura não é um ser vivo, é um fator físico, mas ela interfere diretamente no funcionamento dos organismos vivos. Então, tanto quando tá a época mais chuvosa aqui, geralmente sempre dá um problema de garganta, ou nariz entupido. Isso. Tem aquela chuvinha das 4h30 da tarde, que eu chamo de chuva da crise de garganta, que sobe aquele bafo maravilhoso, que quem é como eu, que tem rinite e sinusite, Mormaço bom, viu? E não sei o que, se lasca todinho, né?
Então, Eu chamo essa daí a chuva das notas de 100. por quê? Porque eu vendo mel de abelha e dá certinho. Ah, muito bem. Já vai guardando o litro para mim. Então, pessoal, nós vamos estudar. Nós sabemos Pois eu gosto. da chuvinha. Não, dá aquele bafinho que solta. Não, é muito bom. O cheirinho é bom. Só que o ruim é a crise de garganta, entendeu? Para vocês terem uma ideia. É verdade. Para vocês terem uma ideia, eu tomei 8 anos, todo mês uma benzetacil, por 8 anos. Porque eu tinha febre reumática, eu tinha mês que eu tinha 3 crises de garganta. Então eu sempre fui um zero à esquerda com negócio de garganta. É desde que eu me entendo por gente. Já fui internado por causa de crise de garganta, enfim. Nossas histórias. Então nós vamos estudar como esses agentes físicos, eles são capazes de lesionar os organismos vivos. Nós já sabemos bem como se dá essa interação calor, frio e oscilação de temperatura em um ambiente normal, vamos dizer assim, em condições normais. O que nós vamos estudar, na verdade, o que nós vamos ver um pouco na aula de hoje é quando esses estados, quando esses fatores físicos estão em um estado de anormalidade, por exemplo. E aí dentro do calor, nós temos a ação difusa, né? O calor ele pode ter essa ação difusa, que é a ação no ambiente, e ele pode ter uma ação local, certo? Me diga uma coisa, vamos supor que está super quente na sala onde eu estou. Esse calor, ele é difuso ou ele é local? Me digam aí. Vamos? Apressando. O calor do local onde vocês estão é difuso ou é local? Difuso. Por que é difuso? Difuso. Difuso. Porque ele está no Pelo menos o meu é ambiente. da menopausa. Porque ele está no ambiente. A partir do momento que eu pego uma colher ou alguma coisa quente, queimo a palma da minha mão, por exemplo, esse calor é difuso ou é local? Ele é local. Ele está localizado num ponto só. Local. Então, o calor, quando ele tem ação difusa, ele pode gerar lesões como insolação, quem nunca teve uma insolação, né? E intermação, que a gente vai ver daqui a pouco. E a ação local é caracterizada pelas queimaduras. Inclusive, falando em insolação, eu falava de manhã, eu já esqueci. Eu vou perguntar aqui a vocês que sabem, ao Wellington, a galera aqui que sabe. Quando a gente estava para iniciar o curso, nós professores conversando, e Miraldo citou que aqui na região, falando das potencialidades da região, né, que tem uma raça de gado que sofre um pouco com o calor. Que raça é? Qual é, Wellington? Essa raça que sofre um pouco com o calor. Professor, se eu puder repetir a pergunta. É holandesa. E eu acho que é assim. Isso. Miraldo comentava, Wellington, que tem uma raça de gado que é bem comum aqui na região de vocês, mas que ela sofre um pouco com o calor, porque ela não é típica do calor, né? Então, eu acho que é a holandesa mesmo. Então a gente tem que ter essa percepção de que eles precisam de um local que tenha menos calor, por exemplo, né? Então aqui a gente tem a insolação, que é o excesso de calor em locais abertos, quando você está numa praia, num deserto, enfim, né? Você recebe muito calor pelo ambiente. Nós temos a intermação, que é quando esse calor está concentrado em um local fechado. Então imaginem 100 pessoas dentro de uma cela, de uma prisão, no interior do Ceará. O quão quente não deve ser. Então esse calor a gente chama de intermação. E os sintomas da insolação, nós já sabemos que são pele quente, vermelha, seca, pulso rápido e forte, dor de cabeça, tontura, hiperventilação, náuseas e etc. Né? Os fatores que podem agravar essa insolação são desidratação, se tem umidade ou não, se faz atividade física ou não, doenças pré-existentes. Nos idosos, né, geralmente eles tomam algum medicamento desses acima citados, né, antipsicóticos, antidepressivos, diuréticos, etc. Essa cor de slide não ficou boa.
tem um menor débito cardíaco, possuem pouca sede, por isso pouca água no corpo, né? E distúrbios do centro termorregulador. Quando acontece o calor direto, nós temos a geração das queimaduras. E essas queimaduras, tem um dado aqui que eu vou corrigir depois, é para ser 200 mil casos, não é 2 casos por ano não, depois eu vou corrigir. E essas queimaduras, elas geram, em média, 2.500 óbitos por ano no Brasil, certo? Essas queimaduras, elas possuem uma classificação de acordo com Hoffman. Elas podem ser de primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau. A queimadura de primeiro grau é aquela tipo quando você encosta no ferro, por exemplo, quando você encosta na colher, que fica só aquela manchinha vermelha, que a gente chama de eritema. Qualquer manchinha vermelha na pele, a gente chama de eritema, né, ou mancha eritematosa. A partir do momento que a gente forma uma bolinha, que a queimadura formou uma bolinha, ou calo, por exemplo, que também não deixa de ser uma queimadura por atrito, né? Forma uma bolinha, essa bolha a gente vai dar o nome de flictema, certo? Então, manchinha vermelha na pele, queimadura de primeiro grau na pele, eritema ou mancha eritematosa. Formou uma bolinha, já é queimadura de segundo grau, flictema. A queimadura de terceiro grau é aquela já bem grave, é aquela em que já passa para outros tecidos, como o tecido, as camadas mais profundas do tecido epitelial e o tecido muscular, certo? E é aí onde entra uma tecnologia que é super bacana que o Ceará está fazendo, que é a ajuda na cicatrização de queimaduras através da pele da tilápia. Os pesquisadores do Instituto Federal de Ciência e Educação do Estado do Ceará descobriram que a pele da tilápia tem algumas substâncias que aceleram esse processo de cicatrização de queimaduras. Eu acho que vocês devem ter visto em algum veículo de mídia que essa pele de tilápia foi parar, inclusive, lá no Pantanal, para ajudar na recuperação de alguns animais que foram apreendidos e que estavam queimados. Vocês viram alguma coisa sobre isso? Sobre a ajuda do Ceará na recuperação? Mandaram também até para Beirute. Isso, mandaram para Beirute por conta daquela explosão que houve, né? Daquela explosão bem severa que teve. E o último, que é o estágio 4, é a carbonização. Então, alguém morreu carbonizado, a pessoa ficou só o torrão, como nós vamos ver agora. Então, aqui nós temos a sequência, né? Primeiro grau, apenas aquela manchinha vermelha. Segundo grau, as bolhas. O terceiro grau já começa a atingir outros tecidos. Esse aqui, essas possui queimaduras mistas. Cadê meu mouse? Cadê? Possui queimaduras mistas. A gente observa que tem queimaduras de terceiro e de quarto grau. O quarto grau já é realmente quando não tem mais, ficou só o torrão. Então a pessoa foi encontrada carbonizada, ela só tem praticamente os ossos, certo? Então esses são mais ou menos os 4 graus. Carcaça. Isso, só a carcaça. E aí, assim, ainda assim é possível fazer perícia nesse corpo, porque tem os ossos que de qualquer forma guardam o DNA, né? É possível fazer o reconhecimento através do DNA, porque a matéria não se, como é que eu quero falar? Não se decompõe tão facilmente assim. Claro que a depender da queimadura, porque se vocês virem algumas imagens de pessoas, as pessoas simplesmente desapareceram em Hiroshima e Nagasaki, naquele acidente nuclear. O calor foi tão grande... Eu estava vendo, os caras foram pulverizados. Isso, o calor foi tão grande que só sobrou a sombra da pessoa na parede. A pessoa, do jeito que estava aqui sentada, ela foi pulverizada, ficou só a sombra. Tanto que até os ponteiros do relógio derreteram, marcando até a hora que a bomba caiu. Isso mesmo. E foi 8 da manhã, 8 às 6 da manhã. Exatamente. E aí a carbonização a gente já viu, né? As lesões pelo frio também podem ser sistêmicas ou locais. O frio, assim como o calor, por incrível que pareça, provoca queimaduras também, né? Então, quando a temperatura corporal ela fica abaixo de 35 graus, a gente entra num estado chamado de hipotermia. Então, os nossos músculos começam a tremer. Qual é a função de ações como o tremor ou como o arrepio? Né? A gente sente arrepio de frio, por exemplo. Ou então os músculos começam a tremer.
para gerar energia, gerar calor, para que a nossa temperatura possa subir um pouco, né? Porque nossa temperatura precisa estar ali entre 35 e 35,5, né? Então nós temos como principais sintomas a vasoconstricção, a nossa circulação periférica ou da parte de baixo do corpo não funciona direito, então a gente começa a ficar pálido porque o nosso sangue não circula direito, gerando o que a gente chama de hipotermia, né? Então as lesões locais por frio também só acontecem se a gente é exposto a frio extremo, né? Se a gente vai para algum local, por exemplo, se você vai, eu não vou dizer nem nos polos, mas se você vai, por exemplo, ali no Chile ou na Patagônia, Argentina, e se você não se protege, o frio vai lhe queimar. O frio vai gerar queimaduras na sua pele, vai gerar queimaduras nos seus olhos, por exemplo, né? Então, são lesões de pele, planos profundos em áreas expostas ao frio e geralmente nas extremidades, nas pontas dos dedos das mãos, nas pontas dos dedos dos pés, nos lábios e por aí vai. Agora nós temos as lesões pela eletricidade. Essa eletricidade ela pode ser natural ou artificial. Não precisa que a gente discuta o que é que um raio pode causar se cair em cima de um ser vivo. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que já foram atingidas por raios ou que já foram mortas por raios. Eu tenho certeza que vocês que criam animais em pastagem aberta já tiveram algum tipo de perda por conta de raio, né? Então, essa eletricidade natural é aquela que vem dos raios. E aí, aquela pergunta bem sexto ano, mas que eu preciso fazer. Quem é que vem primeiro, o raio ou o trovão? O raio. Raio? Alguém discorda? Aí, graças a Deus, eu errasse. Porque o trovão não é o som, o raio. Então, Quer ver? Não gagueje, não. Sem sustenta a palavra. Sustenta a palavra. Segura a marimba aí. E aí a luz não é mais rápida que o som. Isso mesmo. E tararaus. A velocidade da luz é maior que a velocidade do som. Então a onda luminosa ela chega primeiro do que a onda sonora. Então aí nós temos um levantamento de 2008, certo que esse levantamento é um pouco antigo, né? Mas que o número de mortes causadas por raios naquele ano chegou a 75, né? Então, em nenhum outro lugar do mundo tem tantas descargas elétricas por raios como no Brasil, chegando a 50 milhões. Então, o nosso país é muito fácil de cair um raio 2 vezes no mesmo lugar, viu? Muito fácil. Então, vamos lá. Esse levantamento mostra que os locais mais abertos, eles não são tão propícios assim para se proteger de um raio, por exemplo. Eles vão apontar que o local mais adequado para se proteger de um raio é estando dentro de um carro com os vidros fechados. Porque, embora você esteja num lugar aberto, se você está num lugar aberto sem árvores, por exemplo, você vai ser o ponto mais alto. Então, o raio, a tendência dele é buscar o ponto mais alto que ele encontrar. Agora, se você já tem árvores no seu local, é mais difícil. Tanto que os para-raios, eles são colocados nos locais mais altos das cidades, exatamente para que atraia esses raios para lá, né? Só para vocês terem uma ideia do azar da pessoa, né? Mulher abre os braços e caminha em direção ao mar, na praia da Enseada, no Guarujá, segundos antes de ser atingida por um raio e morrer. Então, só para vocês terem uma ideia do quão fácil é ser atingido por um raio no Brasil. São 50 milhões de descargas, como eu falei para vocês. Então aqui nós temos uma das marcas que o raio pode deixar, se não matar, é claro, né? Ele pode deixar o sinal de Lichtenberg, também conhecido como árvore de Lichtenberg. Porque o raio, quando ele entra no corpo humano ou no corpo animal como todo, ele vai rompendo vasos e veias. Então essa árvore que se forma, na verdade, é produto do rompimento desses raios, desses vasos e veias. Se vocês procurarem esse tipo de imagem na internet, vocês vão encontrar pessoas que são totalmente marcadas por esse raio, desde o pescoço até o pé.
Então o raio passou pela pessoa e a pessoa foi totalmente cicatrizada por esse raio, né? E geralmente fica com essas marcas o resto da vida. E aí nós temos as lesões por eletricidade artificial, que são também conhecidas como choques, que a depender da potência do choque pode matar ou não. Tenho certeza que vocês também já conhecem alguém que já morreu, já foi vítima de um choque. Tenho certeza que vocês conhecem pessoas. Nós mesmos já tomamos pequenos choques. E aí quando a gente toma pequenos choques, o nosso coração geralmente acelera, porque a gente recebe uma carga elétrica maior, né? Aqui nós temos o ponto de entrada e o ponto de saída de um choque, né? No caso, os dedos geralmente são o ponto de entrada e o ponto de saída, mas nós também temos esse ferimento na cabeça, que é produto de uma queimadura elétrica, né? E aí nós temos a radioatividade, que também é incomum, né? As lesões por radioatividade elas são mais vistas em pessoas que trabalham com isso, com raio-x, essa coisa que nós vamos começar a ver semana que vem, né? Então, essa radioatividade, ela é mais específica, as lesões causadas por ela são mais específicas em profissionais que lidam com raio-x, com exames de imagem, né? Que se submetem se expõem, na verdade, a essa questão da radiação. Então, acontece geralmente em acidentes de trabalho. Quando elas são agudas, elas provocam manchas ou ulcerações, e quando elas são crônicas, elas provocam lesões ulcerotróficas e neoplasias, também conhecidos como os famosos cânceres, né? Nós ainda temos as lesões por energia nuclear, que também são bem comuns, principalmente no Brasil. Aqui no Brasil só foi registrado um acidente nuclear, que foi o acidente de Goiás, do Césio, agora eu esqueci o número, Césio 147, eu acho, se eu não me engano. Fecharam a usina nuclear em Goiás, pegaram as ampolas com o Césio 147 e jogaram no lixão. E aí uma galerinha que estava brincando lá no lixão achou aquele negócio que ele brilha no escuro, né? Que lindo, vamos levar para casa. É purpurina, vamos passar no corpo. Ai, que coisa maravilhosa, vamos levar para casa. E quebraram esse negócio e passou uma vizinhança, passou pelo bairro todo. E depois foi que foram descobrir que isso não era purpurina, não era um abajur, não era nada que brilhava no escuro, mas era um produto que é altamente radioativo e que provocou câncer em um bocado de gente. E aí a gente tem as lesões... que não matou na hora. Oi? Aos que não matou na hora, praticamente. Na hora, não matou porque assim, eu acredito que... Eu não lembro mais direito, eu sei que eu já li sobre o assunto. Eu não lembro se alguém inalou diretamente o Césio, né? Mas eu acho que na hora ninguém morreu não, assim. Pode ter morrido alguns dias depois. Oi. Teve o caso, foi da filha do cara que encontrou as ampolas do Césio. Ela dormia com uma ampola dessa do pó debaixo da cama dela. A mais afetada de todos. Acredito. Né? Porque uma das cidades, só para título de curiosidade, uma das cidades que foi escolhida para enterrar esse Césio era Jucás, aqui pertinho da minha cidade. Aqui. Sério? Por quê? Foi uma das coisas que falaram aqui, né? Tem uma história que conta. Mas aí foi sorte. Parece que botaram abaixo. Foi sorte. Peraí, que eu não querendo entrar. Então vamos lá. Nós também temos lesões causadas pela luz, pela exposição direta à luz, seja a luz solar, seja a luz de LED. Tenho certeza que vocês já viveram na infância e adolescência aquele momento daquela pessoa infeliz que tinha aquele laserzinho vermelho que botava no seu olho e aquilo dói para danar e pode lesionar o olho, pode causar lesões, né? Esse excesso de luz sem uma proteção. Nós temos um exemplo das lesões agudas e das lesões crônicas. As agudas geralmente são concebidas, feitas a partir de luz de alta potência, como o laser, e pode levar a cegueira imediata, né, em grande quantidade. As lesões crônicas, elas são geradas a partir da exposição solar não protegida, podem provocar danos à córnea, cristalina e retina, e podem ocasionar perda gradual da visão. E nós ainda temos o último agente físico, que é o som. Nós ainda temos as lesões que são causadas pelos sons,
principalmente pelos sons altos, extremamente altos, como por exemplo explosões. Eu não sei se vocês sabem, mas de todas as cidades que foram cortadas pela transposição do São Francisco, Mauriti é a que foi mais cortada. Então, e também a mais explorada. Nós tínhamos um britador, não temos mais. Nosso açude tinha muita água, não tem mais, porque foi toda utilizada na transposição. E muitos trabalhadores que trabalhavam no britador, explodindo o britador para fazer a brita, muitos deles ficaram com lesões auditivas, mesmo usando todo o EPI, mesmo usando o protetor auricular, mesmo usando aquele que parece um fone, aquele fone de ouvido, eles ficaram eles ficaram com lesões auditivas exatamente por conta do volume das explosões. Né? Aí também rachou casa, rachou escola, enfim. Foi um... É esse, velho. Tudo bom comigo. Eu não. Como é Frederico? Não. Frederico, não ouvi você falar. Frederico? Bom, deve ter sido engano. Então, as lesões crônicas são exposições demoradas a ruídos altos, acima de 85 decibéis, e por 40 horas semanais, né? Existe a perda bilateral dos dois ouvidos, né? Lenta e progressiva da audição, e o aparecimento daqueles zumbidos crônicos. Estão como Inês Brasil, que não entenderam um pouco direito? Ou entenderam tudo direito? Qual foi a nossa intenção com esse conteúdo? Mostrar que esses agentes físicos se relacionam conosco, que somos agentes biológicos, né? Existe uma relação ali de dependência nossa em relação a esses agentes físicos, porém, a partir do momento em que esses agentes físicos passam a, a nos prejudicar, ou nós passamos a nos expor a esses agentes físicos de maneira excessiva, nós provocamos uma coisa que a gente chama de lesão. E aí qualquer um desses agentes físicos poderá nos lesionar, seja calor, temperatura, som, luz, eletricidade, energia nuclear, radioatividade, qualquer um desses. Ok? Então, vai aquele ditado, né? Querendo ou não, vamos ter que segurar a nossa marimba, né? Monamures, alguma dúvida ou pergunta em relação a esse conteúdo? Digam-me aí. Contem-me, por favor. Vamos, pessoal. Alguma dúvida ou pergunta ou questionamento? Vale, que povo morto. Ei, bora! Bora cuidar. Tem bolo de caco na merenda daqui a pouco, vamos? Não, ficou tudo bem explicado. Algumas dúvidas, mas depois que assistir de novo dá pra tirar. Certo. Nada que uma boa lida no material não resolva, né? Certeza. Mais algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta? Digam-me. Não? Vamos para mais um conteúdo, crianças? Não. Não? Ai, foi meu tão Deus. pouca coisa hoje. Querem outro conteúdo? Eu tenho aqui um conteúdo bem bonzinho. Não dá uma folguinha aí, dá pra nós depois pegar isso. Ainda tem atividade. Faça isso com nós não, professor. Pois é. Tanto... Cadê?